Isaías 49, versículo 15. E pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria, e que não se compadeça ela do filho que ela gerou, e do filho que saiu do seu ventre. Todavia, ainda que essa mãe se esqueça, eu, todavia, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma de minha mão, os teus muros, as tuas lágrimas estão perante a mim. Sabe o que eu acho interessante? Davi é desprezado pela sua família e pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi é jogado no fundo de um lugar, de um recinto, de um espaço, de um ambiente, para poder cuidar de ovelhas. A função pastoral naquela época, de cuidar, que era a função de cuidar de ovelha, ela não era uma função abraçada pelo filho caçula, porque ela era uma função que não era muito fácil cuidar das ovelhas. Por quê? Porque no campo a palavra de Deus diz que Davi foi obrigado a lutar contra o urso para poder proteger e defender as ovelhas. No campo Davi precisou lutar contra o leão, precisou lutar contra o urso e contra o leão. E a palavra de Deus diz que Davi matava o urso e Davi matava o leão para poder defender as ovelhas de seu pai. Então esse serviço era o serviço para quem tinha o porte físico para poder lutar contra o urso e contra o leão. Porém, a palavra de Deus diz que Davi, ele cumpre a missão que Deus colocou diante dele e ele vive o desprezo ali. O pior sentimento só pode sentir no coração o sentimento do sentimento ruim é de alguém que já foi desprezado por um amigo, por um familiar. Quando alguém vira as costas para você, o sentimento que você acaba sentindo é o sentimento de angústia. Davi sentiu isso, mas foi no ambiente de desprezo de Davi, foi no ambiente de angústia de Davi, que ele pega um pergaminho e ele pega um pincel e ele começa a escrever o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmo 23, quando Davi escreve o Salmo 23, ele está revelando a nós a função pastoral. Qual é a função pastoral? O pastor vela, o pastor cuida, o pastor apacenta, o pastor aconselha e o pastor protege. Davi está no campo, desprezado pela família e pelos irmãos, mas ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor cuida de mim, o Senhor me protege, o Senhor está cuidando de mim. E ainda que o urso venha contra mim, o leão venha contra mim, ele está pronto para poder me proteger. Porque pode meio mundo se esquecer de você, mas o Senhor é seu pastor e ele te protege, está diante de você com a proteção dele sobre ti, tá bom? Guarda essa palavra dentro do seu coração. Assim como Davi viveu o desprezo, mas também Davi viveu a proteção de Deus e o cuidado de Deus, você vai viver, você está vivendo isso, o cuidado e a proteção de Deus, porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará.